Boa noite. Estou aqui hoje para mais uma edição do Crocheti, a 12ª edição do Crocheti. A convidada de hoje nós vamos falar sobre essa coisa do crochê terapêutico e a nossa convidada vai falar também um pouquinho sobre constelação familiar. Bom, tenho muitas histórias para contar, então, continuando a live anterior, que já trouxe muitas histórias de família. Oi, Elisa. Hoje eu vou continuar contando histórias, porque tudo começa com essa convidada, ela faz parte da história da minha família, porque ela é minha tia, é irmã da minha mãe. E ela hoje é minha aluna de crochê. E só que ela ter sido minha aluna, ter vindo fazer parte da minha aula, tem toda uma história por trás disso. Então a Maria Raquel Moraes, ela é pedagoga. Hoje ela trabalha com constelação familiar, terapia breve, hipnose infantil, reiki. Ela é mãe, é esposa, mãe de 4 e avó de 12. E eu vou chamar ela aqui para começar a contar as histórias. Ó, Rosângela, oi! Ó, tudo bom? Oi, tudo bem? Como é que tá o frio aí? Tá frio. Tá frio, Tá. hoje tá frio. Antes de começar as histórias, eu quero mostrar um presente que eu ganhei. Olha aí, Ah, uau! Olha só, a olha cara só. agora tá perfeito. Perfeito, né? Uma caneca especial ganhei da minha amiga Gislaine para o crocheti. Que Então, linda! linda, né? Muito legal. Aí, atualizado assim no futuro. Bom, eu não sei por que história eu vou começar a contar a história de tu estar aqui hoje. Tá. Eu tenho várias histórias. E uma história é que o pessoal da família tá aí, né? Sabe? É que já rolou uma discussão grande lá no grupo de WhatsApp da família que tu é uma pessoa rebelde que faz caminhadas, corridas, né? Isso. Sem máscara, né? Até porque isso sufoca. Correndo da polícia sempre. Correndo da polícia sempre. Bom, aí o caso é que eu fui dar uma revisada na história aqui do WhatsApp e eu fui me dar conta que tu me pediu para aprender a fazer uma máscara de crochê. Olha aí. E no mesmo dia que tu foi fazer caminhada e teve uma história com um morador de rua. É mesmo, foi o mesmo dia que eu abracei o morador de rua. Foi o mesmo dia. Então, esse final de semana tem história mesmo. Então, conta a minha versão, depois tu conta a tua. Tá, mas eu quero. Tá, conta a história, mas eu tenho uma outra história para dizer. Para falar sobre como eu te recebi na minha aula, eu tenho uma outra história para contar. Não. Então. Essa eu não sei. Tá? Então, primeiro conta a tua história, a história da máscara. Tá, a história da máscara. Então, o que que acontece? Eu sou uma pessoa
que tá, tudo bem, eu aceitei a pandemia, eu aceitei que a gente tinha que ter certos cuidados, mas eu nadava antes da pandemia, né? Eu fazia aula de natação. E aí eu digo, bom, eu preciso fazer alguma coisa para pôr o corpo em movimento e comecei a caminhar e depois a correr. Só que nessa história de pandemia, eles inventaram que a gente tinha que correr de máscara. E olha, eu fiquei, se tinha algumas coisas que me incomodavam muito, era fica em casa, não aguento mais ouvir isso, fica em casa, usa máscara, passa álcool gel. E eu pensei, digo, eu vou fazer uma sacanagem, eu vou fazer uma máscara de crochê. Pedi para ti, eu lembrei de ti, né? Vou pedir para Kelly. Aí, digo, quanto é que é tanto? Eu digo, tá, vou te pagar essa aula, porque eu vou fazer uma máscara para mim. E aí tu me disse, tu tem direito a fórmula lá, né? A receita. A receita, tu tem direito à receita com essa aula, tu tem direito a perguntas, tirar dúvidas, me chamar quando precisar. E aí tá, né? Tu me deu a receita, 51 pontos, nunca mais vou esquecer isso. Sim. E comecei a fazer a máscara, né? E entendi bem, tu me explicou, ficou bem claro. E eu fazendo, olha, muito irritada fazendo essa máscara e pensando por que eu tô fazendo essa máscara que eu não quero usar. E aí, quando eu achei que eu estava terminando a máscara, fui contar, tinha 31 pontos. E é isso que eu estou fazendo, tem 31. Desmanchei, fiz de novo. Contei, 41. Desmanchei isso sem te procurar, tá? Eu fiz Sim. 3. Até que eu digo, não, vou ter que falar com a Kelly, não é possível isso. O que está acontecendo com essa maldita máscara que eu faço e eu vou comendo os pontos? Deve ser a indignação que eu tô com ela. Aí, até que aí o dia, e aí eu acho que foi um dia assim muito especial para mim, que eu te chamei e eu te chamei por áudio, eu acho, eu não me lembro, para te ver Foi, como a gente fez um vídeo. E aí nós tivemos uma conversa aí. E essa foi a conversa que tu me captou. Bom, a história que eu quero contar antes de falar sobre isso, ela é uma das histórias, um pedaço de uma das histórias que a avó Elma contava, né? Que está no livro de histórias da avó. Essa história, quem contou para ela foi a avó dela, né? Ela conta, pelo menos, que foi a avó dela que contou essa história. Maria Elisa. É um trecho da história do Nudo, que é um rapaz jovem que se casam, né? Se casam jovem, e aí não tinha trabalho, não tinha dinheiro onde eles moravam, e ele vai em busca de trabalho e pede para a esposa esperar ele, né? E ele pede para esperar 20 anos. 20 anos. E aí ele trabalha 20 anos numa fazenda e pede o pagamento dele. E o patrão dele pergunta se ele quer o dinheiro ou se ele quer um pão e 3 conselhos. E ele aceita o pão e os 3 conselhos como pagamento. Bom, e quais são os 3 conselhos? O primeiro é: nunca caminhe por atalho, vá sempre por estrada limpa. Isso salvou a vida dele de um assalto, tá? O segundo conselho: nunca pergunte nada da vida de pessoas estranhas. Veja, escute, não faça comentários do que ver, nem que pareça estranho. Esse salvou ele mais uma vez a vida dele, porque ele encontra um mudo, que é o Inhudo. E o terceiro conselho é: nunca faça nada sem pensar 3 vezes. Medite muito para tomar uma decisão. Mas foi esse segundo conselho
de nunca perguntar nada, né? Mesmo que pareça estranho, que foi com que eu não perguntasse porque alguém que não quer usar máscara me pede ajuda para fazer máscara. Eu ignorei, tudo bem, a pessoa é contra máscaras e quer fazer máscara. Mas o que tu pensava? Por favor, me diz. Eu fiquei assim, gente, que coisa mais doida isso, que contraditório, né? Achei, por que logo uma máscara? Porque, porque tu podia ser uma aula de qualquer coisa, Sim, tu me disse. Podia ser uma. qualquer coisa. Ela me pediu uma máscara, Exato. É. né? Então, E aí nesse dia que eu estava corrigindo, que tu estava me dizendo onde é que era a minha falha de comer os pontos, tu teve uma fala que era sobre desmanchar e e refazer, uma fala sobre isso. Só que a gente não estava por vídeo, nós estava por áudio. por E quando mensagem, tá, foi é, mensagem. Eu catei lá as mensagens. Tu estava bem revoltada. Quarta vez que eu recomeço. Agora vai. Troquei a agulha a anterior era grossa, os pontos ficavam feios. E aí tu reclamou do faz e desmancha. aham. E aí eu te disse assim, pensa comigo, o crochê dá para desmanchar e refazer. A vida não. Bom, E é, isso é uma coisa que eu vejo muitas alunas estão assim, tem essa dificuldade de desmanchar. Ai, que coisa, tem que desmanchar e refazer, né? Ficam trancadas ali. E eu disse, mas o crochê dá para desmanchar e refazer, né? Relaxa, né? Respira. e aí E aí eu disse, aconteceu comigo nessa hora eu comecei a chorar. E fui fazendo crochê chorando. Eu acho que eu te falei, né? sim. Que eu estava ali fazendo crochê e chorando em cima do crochê. Eu estava num desespero total, estava super da máscara. E aí foi. Então, e aí essa reflexão, foi bem nessa hora dessa reflexão que tu me captou, né? E que aí, na hora, claro, eu nem raciocinei sobre isso, né? E eu decidi que porque assim, eu já estava desistindo de fazer a máscara. Eu digo, para que eu vou fazer uma máscara que eu não vou usar, né? Ou que era assim, uma faz de conta, né? Porque tu disse, põe um tecido. Que tecido que é nada, é uma máscara. E aí eu decidi terminar. E quando eu consegui terminar, isso que foi interessante, eu senti o crochê, né? E eu senti aí que eu queria fazer isso. Isso que foi o bacana. E que daí Uhum. eu te perguntei se tu tinha turma, né? Eu nem sabia que tu tinha turma. Eu digo, quem sabe ela tem uma turma que eu possa entrar para eu participar, né? E aí que eu acho que o que eu. Aí eu entrei, né? Bem inocente, querendo só para fazer parte desse crochê. Até quero mostrar aqui um que eu comecei tá para terminar. Esse aqui é para a neta que vai nascer nos Estados Unidos. Só falta. Ó, Eu assisti aquela live do tricô, que com um novelo faz tudo. Eu vou ter que entrar nesse tricô, porque eu vou lá e compro um novelo. Assim como essa, eu comprei um novelo dessa colorida e agora não sei o que fazer porque está acabando o novelo. não, e era só uma máscara, né? E era só uma máscara. Era só E, uma máscara. e o bacana é que, assim, né, nessa turma que eu tô, tem a Magda, e eu tô adorando isso, né? Essa conversa que a gente troca, porque ela é da mesma faixa etária que eu, ela é muito Uhum. engraçada, e então a gente vai trocando umas ideias que tem muito a ver, né, com a gente mesmo.
E eu imagino que a tua outra turma deve ser a mesma coisa, né? Que elas vão Sim, trocando experiência de vida, né? isso. E é interessante que vocês duas são mães de meninos. Então, foi o que eu descobri. Ela tem 13 e eu tenho 4, né? E aí a gente tem a história das noras, né? Que eu não vou por aqui, porque nós falamos das noras, mas eu estou tão feliz de achar uma outra mulher que só tem noras. É tão bom a Só gente. tem noras. Aham. Eu tenho uma turma que todas elas têm a mãe com bastante idade e todas têm alguma questão assim com a mãe. E é muito interessante isso, como as turmas se formam assim ao acaso e que me parece às vezes que não é, porque tem pessoas que tentam ficar numa turma e não conseguem. Ah, viu? É que isso aí tem que ter tem que ter a mesma frequência. Ó, o som tá falhando e agora, será que é o meu ou o teu? Alô, alô. Eu tô te ouvindo bem, Tá. te ouvindo bem. Vamos, coloca o fone para ver se melhora. Quem? As duas? Pois é. Puxa, Quem? quem bota o fone? Raquel, tu tem um fone aí perto? Ah, ela tá dizendo que é o teu. O teu deve ser tu que ela tá falando, né? Cadê meu? Eu vou ter que. O meu ou da Kelly? Teu, é o teu, Kelly. Puxa, o meu. Eu vou ter que sair para pegar meu fone que não tá aqui perto. Claro que eu tô te ouvindo bem. Continua falhando, gente? Continua. É. Será que a minha Infelizmente, mãe. Ô, mãe, pega. Traz meu fone aí, mãe. Já que a mãe tá ali. Traz meu fone, por favor. talvez um vento. Quem é que botou? Mas continuando essa história, enquanto tu tá te vendo, ela tá, peraí, já vai. Tem uma coisa que acontece na constelação familiar, que é quando a Isso. gente entra a pessoa, né, entra no campo familiar e consegue ter uma percepção sobre isso. E isso se chama, deixa eu pegar minha cola aqui, Na mesa da frente. campo mórfico. O Hum. campo mórfico é um campo que nós temos aqui de informações, né? E que nós captamos que não são os 5 sentidos. E o que acontece com as tuas alunas é isso, elas captaram o campo mórfico umas das outras e se acharam ali, Olha que né? interessante. Como eu e a Magda. Tu vê? É a primeira vez que eu encontro uma mulher que tem. E as faixas etárias também correspondem. Os filhos Sim. delas, a idade dos meus filhos, né? E ela tem praticamente a minha idade, eu acho. Então, Isso, vocês regulam tudo assim. não é por acaso. Não é assim coincidência. Chegou o teu fone? Uhum. Chegou meu fone. Aí, vamos ver. Melhorou? O teu sinal, acho que também, Kelly. Será que tu tá com a porta Não, fechada? minha porta tá aberta. Só se eu trocar. Será que eu saio? Eu vou botar no 4G e vamos ver. Se cair tudo, a gente volta, tá? Tá. Vamos tentar trocar. E vamos ver se agora. Melhorou? Ah, Ó, tá, muito, bastante. tá. Pronto, obrigada. Então tá. E aí, como continuamos agora? Bom, se tu me permite, eu quero ler a poesia que tu escreveu
Ah, a respeito da tua experiência com a máscara, porque daí eu te fiz chorar, tudo bem, né? Mas aí tu me fez chorar no outro dia. não. É, No meio do caminho, entre o fim e o começo, eu me deparo com uma interessante questão. Por que entrei num caminho que não quero o resultado final? O que é que o destino vai me mostrar na real? Se eu parar agora, não tenho alegria de ver de quem fez o percurso. Se eu continuar, posso descobrir então que surpresa me aguarda para quem alcança uma realização. Obrigado pelo incentivo. E isso, dentro disso, acho que tem uma conversa nossa que eu te questionei por quê? Que tu disse, não sei por que eu estou fazendo, eu disse, é. Eu lembro de. né? E assim, era contigo, era tu que tinha que saber o porquê. Eu acho que não tem essa coisa, não é ao acaso, né? A gente tem, que nem tu disse, assim, se nem os encontros são ao acaso, Sim, né? Os motivos da escolha da máscara, uma mantinha, tudo isso é arte e terapia. é. É? É. E É, aí esse fazer manual, essa coisa que a gente herdou, né? Do fazer, de fazer em casa, do fazer entre as mulheres, de fazer na, né, conversando, que hoje a gente faz. É um curso hoje, né? é. Então, aí só que assim, especificamente, quando eu comecei a participar da aula, né, com a Magda, eu comecei a observar. Eu assisti uma live tua, eu acho, e aí me chamou a atenção a tua postura, né? Uhum. E aí, desde essa coisa que a gente chega ali, que a gente comentou, né? Eu chego com, eu quero fazer crochê. E aí a gente pensa que vai chegar numa aula que tu vai dizer, hoje nós vamos fazer até vou mostrar aqui que eu achei de uma tia minha, isso é da tia Dada, Ai, que lindo! assim, Uhum. igual. E aí eu imaginei, hoje vamos fazer uma peça assim. E aí tu disse, não, o que tu quer fazer? Eu digo, como assim, o que eu quero fazer? Tu não vai me dizer o que eu quero fazer? Então, começou com essa tua postura, né? Que tu faz a pessoa olhar para si Uhum. e pensar, tá, o que eu quero fazer? É tipo assim, é quase que o que eu quero fazer da vida, né? E Uhum. tu passa a pôr vida num crochê, né? É muito interessante, me chamou a atenção isso. E aí, olhando outras pessoas nas lives, Grace, pior pergunta. a pior pergunta. Pior pergunta. É quase qual o teu propósito? Não, é terrível isso. Tá, e da onde que tu tirou essa coisa de perguntar e que tu tem assim uma. Tipo, quando tu faz, tu fica olhando a pessoa, né? Fala sério. Tu fica esperando. Bom, isso essa coisa de perguntar o que tu quer fazer, eu tive uma experiência com arte. Eu tinha 13 para 14 anos e eu participei da escolinha de artes da URGS. Que bacana. E aí, lá na escolinha de artes da URGS, era um espaço, assim, para mim, mágico, assim, a Disneylândia das artes. Porque tinha uma prateleira com materiais de tinta, uma prateleira com papéis, enfim, tinha tudo o que era possível para se fazer alguma coisa com arte, né? Alguma arte. E aí o professor perguntava isso. O que tu quer fazer? E eu tinha essa expectativa Ah, de que eu ia chegar lá e ia ter um roteiro. sim.
né? Então, ó, a Grace está dizendo Alice no País das Maravilhas. Ai, perdi aqui, ó. Se não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, e aí o professor fazia, tá, mas o que tu quer? E aí eu fui dando uma olhada e ele me mostrou todas as possibilidades e eu fiquei com vontade de fazer muito mais coisas, né? E eu lembro que eu comecei com origami, que era algo que eu não imaginava que fosse uma arte e que eu fosse aprender lá. E isso me marcou muito, eu achei importante depois no meu caminho como professora, né, como pedagoga, enfim, esses questionamentos que foram me fazendo ao longo da vida, eu fui juntando. Mas eu acho que me ajudou na minha formação como professora. E eu acabo fazendo isso porque as pessoas veem, eu quero aprender a fazer crochê. E a expectativa normalmente é, eu já sei que tem que começar pela barrinha do pano de prato. Eu disse, não. Por que isso? Quem disse isso? Né? Porque isso era um hábito mais antigo lá do início do crochê, que o crochê substituiu a renda, que fez parte do vestuário, né? Nas golas, nos punhos. E então tinha esse crochê todo de linha fina, todo delicado. Então tu começava pela barrinha do pano de prato. Olha só. Eu nunca né? aula, ainda bem. E aí, inclusive, eu tenho alunas que chegaram já com material. Ó, eu sei que eu sou iniciante, eu já trouxe aqui meu pano de prato, já trouxe o fio, já trouxe a agulha. E aí, e isso foi uma aluna que é psicanalista, ela chegou assim pronta. E eu disse assim, tá, mas é isso que tu quer fazer? Olha, tu deu o nome. E ela, como assim? Porque é muito chato tu fazer uma barrinha no pano de prato com uma linha fina num trabalho que não acaba nunca se não é aquilo que a gente quer fazer. Exatamente. Mas eu tenho também alunas que vieram com os seus panos de prato, com as linhas, agulha fina, e que fizeram um enxoval e ficaram muito felizes com esse trabalho. Porque era aquilo que elas queriam fazer. Então, aí tem uma outra coisa que também eu percebi vendo tuas lives. Por exemplo, a menina lá que tu ensinou a pregar botão, né? Ou as experiências, algumas experiências diferenciadas que tu me contou da mulher que não era cega, né? Sim. A mãe e a avó não conseguiram ensinar o crochê, né? E eu percebo aí que acontece uma mágica, tá? Que é uma percepção tua, que é tipo, eu até coloquei aqui, é como se tu tocasse as alunas, mas na verdade começa antes. Tu olha e tu fala nisso, né? Tipo, tinha um homem lá e ninguém estava ensinando ele. Tu olhou para ele, né? Uhum. Tem essa questão que quando tu olha, né? Tu te conecta com a pessoa. Uhum. E é essa coisa que eu percebo assim, diferente, tipo, não é só uma aula de crochê. Entra o teu olhar para aquele aluno, para aquela pessoa, nem sempre é aluno, mas é uma situação, né? Sim. Te conecta. E que essa conexão que é que vai te dar a possibilidade de ensinar aquela pessoa. E eu fiquei, e é isso que eu também senti, né? Porque eu nunca me interessei por crochê. E é isso que eu estou espantada. Eu aprendi a correntinha lá, não me lembro com quem. Eu me lembro, a memória que eu tenho é de uma correntinha com uma linha branca toda encardida, de tanto fazer. Sim, fazer desmanchar. Eu não fiz mais nada. Aí eu fiz contigo
E aí eu lembrei que eu fui a Porto Alegre fazer tentando meus tratamentos alternativos para fibromialgia. E aí eu aprendi contigo fazer aquele casaquinho, que daí eu levei também para minha neta lá nos Estados Unidos. E aí, mas ainda ali não teve, ali não aconteceu a mágica. Engraçado, Não. vai acontecer justamente agora que a gente está longe, que até tu disse assim, mas por que nunca fizemos aula antes, né? Não, e por que que a gente nunca fez uma videochamada, sendo que esse serviço está disponível há mais tempo, né? Nunca fizemos. E aí acontece, e assim, muito, realmente, para mim, muito mágico, porque não era nem videochamada que ele está terminando a máscara. E foi assim, não, eu quero terminar, eu vou terminar essa máscara e eu quero mais, né? E eu acredito, né, que é isso que acontece quando tu consegue, eu digo, fisga as alunas. Tu fisga a aluna e ela se conecta, tu se conecta com ela, né? E ela contigo. Então, o crochê, eu acredito na mágica do crochê também, né? Porque ali tem... Quando fazendo, eu estava um dia aqui muito irritada, sozinha em casa e fazia. De crochê, né? E essa coisa do terapêutico. E lembrando que na história da máscara, se eu não conseguia acertar os pontos, eu comecei a contar de 5 em 5, né? Quando eu me concentrei de contar de 5 em 5, e aí eu consegui, né? Porque era... Sim, porque aí tu desliga, né? Tu desliga de tudo porque tu acaba funcionando quase... o que eu vejo, assim, né? Que acaba funcionando quase como um mantra. Que é aquilo que tu fica repetindo e desliga. Exato. Né? Tu entra, que é aquilo que... Eu tenho uma aluna que diz assim, eu sempre achava, até ela fazer crochê, ela disse que sempre achava que a avó ficava rezando, né? Que até a Elisa falou da história do terço e tudo mais. Estava rezando. Que ela estava rezando, não, ela estava contando os pontos. Pois é. Então, E aí fica naquilo, eu acho que num transe, né? Ali, fica ali, repetindo. Sim. A Grace falou dos marcadores. Aí os marcadores tiram a concentração, né, Grace? Sim. Porque a Grace faz um outro nível de trabalho. Aquilo russo, né? Como é que ela consegue? Então, aquele tipo de crochê que a Grace faz tem... que a maior parte, acho que ela fez, foram trabalhos circulares. E no trabalho circular, tu tem uma repetição. Né? Tu tem uma sequência de pontos que se repete. Ele repete várias vezes na carreira. E aí, o que acontece? O marcador te ajuda a controlar aquela sequência. Ó, aqui começa de novo, né, a sequência de pontos. Mas onde? É tipo um grampinho, uma coisa? Tem vários tipos, tá? Vou te mostrar um que é uma joaninha. Tá. Olha. Que aí tu prende naquele lugar, até aqui é ponto baixo, aí tu põe o marcador, até ali é meio ponto. Aí é marcador. Mas no caso da máscara, eu recomendo fazer a contagem. Sim, porque vai e volta, né? Não tem... Porque senão tu não vai pensar nada. E o que é importante também no crochê, no tricô, é tu ter exercitar também o cérebro, né? Porque se tu faz um trabalho sempre automático, chega num momento que tu não tem mais raciocínio nele. Sim. Quando tu não tem que pensar, é um trabalho... Por exemplo, esse teu quadrado. Tu já tá fazendo ele sem precisar pensar muito.
Não preciso pensar muito, é. Já consigo Ele ver ele. já, já consegue ver televisão. E tu vê, faz um mês, não fechou 2 meses que tu começou a fazer o crochê, É? né? Foi 3 de junho a nossa primeiro contato de aula. Então, assim, mas para que serve esse crochê, então, que tu não precisa pensar e que tu tá fazendo ele vendo televisão? Para tu desligar, tu chegou, se incomodou, tá estressado e tu precisa só ficar quieto. Em vez de tu ficar quieta, ir para cama, né? Que daí aquela coisa que acaba puxando para depressão, que a gente não quer. Ele faz tu te ocupar com alguma coisa que tu não precisa estar pensando, que tu não quer pensar naquela hora. Tu quer descansar. E é bem isso mesmo, porque assim, ó, me tirou. Uma coisa, olha, que eu tô surpresa mesmo. Me tirou uma irritação. E eu vendo televisão, olha o que eu falei. Há mais de 10 anos, eu beliscava o rosto. Aham. Vendo televisão e tirando os pedaços do queixo. Tu Tratei, vê. não tem mais nada. Por quê? Porque as minhas. Eu fui em a psiquiatra, o que a psiquiatra disse? Bota luvinhas de pano quando vai na televisão. Um dia, Não. né? Tá lá a luvinha guardada. E se eu tivesse me ocupado com crochê 10 anos atrás, já tinha resolvido, porque eu simplesmente não tinha controle. Eu sabia que bastava. Sim, é automático. É automático. E o que aconteceu? Agora, mesmo que eu veja televisão sem fazer crochê, eu não estou mais beliscando o rosto. Sim, porque tu deu outra função para tuas mãos. Assim, isso para mim foi incrível. E eu me dei conta que foi semana passada, não faz Ó, muito tempo, áudio. eu não me dei conta, não. Então, as minhas mãos, porque era um vício tão louco que o João dava tapa na mão. Não, tapa. Tá, mas é em casa, né? Ô, Raquel, as gurias estão falando que tá falhando o áudio. Agora pode ser o teu. Tu tem o fone à mão aí? Tem. Deixa eu pegar. Aquele que deu certo. Peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver que passou muita conversa aqui. A Elisa perguntando sobre as aulas. Então, as aulas acontecem. Tem uma turma na segunda, Essa é a melhor turma. que a Raquel faz parte. Agora é a internet da Raquel, ó. Ai, ai, ai. Tem uma turma que ainda tem, como é que a gente diz? Tem vagas. Acontece na segunda tarde, das 2 às 4. Eu faço uma chamada pelaquela sala de aula do Messenger, mando um link para as pessoas que se inscrevem e daí elas entram e fazem parte da aula. Ou, se a pessoa quer um atendimento individual, também posso marcar um atendimento individual. Sempre o que fica melhor para pessoas. Tem pessoas que começam que nem a Raquel, começam a aula sozinhas, né? Começam de uma forma individual e depois que daí tá dominando o trabalho e só quer tirar uma dúvida, daí vai para a turma. E na aula da Raquel fazem crochê ou fazem fofoca? As duas coisas, né? Olha, só crochê pode e fofoca. quem tem nora. As noras não podem entrar nessa turma, por favor, Kelly. Não sim, deixe. tem uma outra. Não, tem outra turma que é das noras. Isso. Faz a turma das noras, porque senão não vai dar certo. Aí vai perder a graça, eu vou sair da turma. Sim, Mas não, aí não. o interessante nisso, realmente. E não. Tá, fazem fofoca. A gente não fala dos irmãos, por exemplo, só das noras.
Mas isso realmente me chamou a atenção, essa questão de eu conseguir parar com isso, porque eu parei sem a intenção de querer parar, e eu já tinha tentado de tudo. Sabe aquela pessoa que rói as unhas, que faz de tudo? Era eu, com essa Sim. minha questão, e de repente, parei. Né? A vontade de voltar lá naquela psiquiatra e dizer para ela, parei fazendo crochê. Eu tenho alunos que o psicólogo, o psiquiatra já recomendou para parar de fumar o crochê. Olha isso, Sônia. Até A Sônia tá foi, vendo? não sei se ela tá por ali, mas se alguém tiver vendo, quiser avisar ela, foi assim, aí como era um rapaz e os rapazes são mais, nem todos se sentem bem, muito à vontade no grupo de mulheres para fazer. Eu O Ado atendi. perguntei, a segunda-feira, pode entrar, tem menino nessa turma. Tem, pode entrar meninos na turma também. Pode entrar canhotas, iniciantes. Falar da Nora é pecado. Fala do... Eu só falo bem. Como me dão netos tão lindos. Sim. Netas. E daí esse rapaz, aí esse rapaz, na época eu fazia demonstração numa loja fazia demonstração de crochê. Ele me pediu aula particular. No início eu até achei que pudesse não ser a aula, né, que ele quisesse. Fiquei assim achando estranho, porque ele queria aula particular no apartamento dele. E eu cheguei lá, eu fui, eu disse, não. Avisei uma amiga, né? Disse, olha, eu tô indo dar uma aula, mas qualquer coisa te mando um recado. E aí eu cheguei lá, o sofá dele era igual o meu, cheio de novelos, assim, porque ele já tinha tentado fazer coisas pela internet e daí tinha dificuldades. E aí ele tirei dúvidas e tudo mais. E foi bem legal. E aí ele me contou que foi isso, que foi a psicóloga que recomendou para ele parar de fumar. E ele estava conseguindo. E aí, então, foi uma aula só que eu dei para sanar aquelas dúvidas que ele precisava para conseguir acompanhar vídeos, né? Mas fora ele, tem muitas outras histórias de outras pessoas que poderia fazer um livro, né? Dessas coisas que acabam auxiliando, né? Auxilia no tratamento da depressão. Não substitui o atendimento do profissional. Não, exatamente. É uma ferramenta que ajuda a pessoa num tratamento, né? Isso que eu achei bacana, né? Não vai abandonar os terapeutas, nada, mas assim, eu me identifiquei muito com essa história, né? Que tu, de repente, começa a fazer uma coisa que alivia o teu cérebro, alivia a tua agitação mental, né? E ali tu te concentra. Até eu também disse, 2 horas de aula, que ela é muito tempo. Último dia, quando eu vi, já tinha acabado a aula, né? Então, 2 horas de crochê conversando é pouco tempo, né? A gente já fica pensando, vou ter que esperar até a próxima segunda-feira para a aula, né? É só... tá, daí tem isso também. Daí daqui a pouco tem... No começo... toda semana a pessoa acha muito. Aí depois tem só na semana que vem, não tem um outro dia, não dá para fazer hora extra. Então... E aí tem no tempo das aulas presenciais, né? Que agora a gente está nas aulas online, ainda tinha a sugestão de quem sabe a gente faz um fim de semana, um retiro. Né? Olha que legal. Que começa a ser tu envolve e acaba tendo ideias. Por exemplo, esse quadrado que tu fez é o mesmo ponto que dá para fazer esse chale que eu estou usando. Né? Que nem o que eu deixei aqui de se esfriasse, eu ia me esse outro. Nele. Então, assim, o quadrado que é lindo. Só um quadrado, ele pode ser muita coisa, né? Ele é só uma peça. Oi, Carlos, olha que legal.
E aí, então é isso assim, eu costumo dizer, as alunas dizem que é terapia e eu brigo um pouco, eu disse, é terapêutico, né? Mas é terapia. Então... Não, é assim, é o que eu digo, até lavar louça às vezes é terapia, até lendo o livro ali das mulheres correm com lobos, que elas dizem que as mulheres cavam, precisam cavar, né, na terra. Cavar na terra é terapia, né? Então, e terapêutico, não deixa de ser. Sim. Né? Não, é uma, que nem ela falou, arte-terapia, a Elisandra que falou ali, né? Então, e tem um resultado, assim, o que eu posso dizer, aproveitar, né, a live para dizer, é o resultado que tem, mas em especial contigo, porque é que nem eu te falei, eu não quero procurar outra professora de crochê aqui, porque eu sei que eu não vou ter o mesmo resultado. Ai, né? que bom. Porque é esse teu olhar, essa conexão que tu faz, né, com as alunas. Tem uma coisa muito bacana que acontece e há uma troca ali, né? Então é isso, né? É terapêutico fazer crochê contigo e não deixa de ser uma terapia. Não deixa de ser. Não, eu brigo com isso porque como a Kizzy já participou de uma jornada de tricô, eu já participei de congresso de tricô, o Carlos contando que já tentou, e tem que tentar, não dá para desistir. Às vezes é difícil no começo, mas... eu assisti a live do tricô, fiquei louca para ir no negócio do tricô também. No congresso, né? É muito bom. Me perdi agora. Bom, eu gosto de dizer que é terapêutico porque é para a pessoa não abandonar o terapeuta. Sim, tá certo. Entendeu? Porque assim, como tem uma esse espaço não né? É uma responsabilidade que eu ainda não estou preparada para assumir esse espaço como terapia em grupo, por exemplo. Uhum. Ela acontece como acontecia quando a minha mãe, e talvez tu, a minha avó, né? Que é a tua mãe, das mulheres que se reuniam e faziam essa conversa que era a terapia que tinha, né? Que é essa ali, a Lirane falando, a fugidinha da vida agitada, né? Isso mesmo. Fugir. O Thiago é professor de crochê também. Que bacana. E meu aluno de tricô. Que legal. Bem legal. E essa coisa do curso que eu queria... Que a gente tá terminando o nosso tempo, assim. Mas que eu queria falar que essa coisa que a gente chama hoje de curso de crochê e que daí tu tem a expectativa do curso. Sim. É a mesma coisa que aconteceu assim, ó. A avó Laura, que é tua avó, minha bisa, ela benzia, né? Tinha aquela coisa de benzer. E hoje, se tu diz que tem uma benzedeira, já fica todo mundo meio assim, né? Sim. Será que é de verdade? Será que não sei o quê? E antes era uma pessoa que tinha todo um respeito, todo um... Sim. Nossa, ela tem esse dom. Então, hoje tu precisa de um curso, né? Sim, como eu fiz reiki, fiz constelação familiar, eu tenho que ter uma certificação. Que é uma certificação que as pessoas se sentem, não é seguro, porque ela fez um curso. Mas será que tu ir buscar o reiki também não é uma herança essa da avó, do mesmo dom da benzedura, que também tinha essa coisa das mãos? Bem, né? Isso. Então, assim, hoje a gente chama de curso de crochê e as pessoas têm esse choque quando eu digo o que tu quer fazer. Né? Então, primeiro, teu questionamento já é uma... Né? Mas e não é porque é uma pergunta qualquer, né? É uma pergunta que dá um impacto, assim, né? Quando te dá uma chacoalhada. Como assim? O que tu tá me perguntando, né? Eu fiz isso numa aula que era uma oficina de quadrados. Esse quadrado da tua manta, tá?
Ah, tá. Tudo era A, quadrado. a oficina era quadrado da vovó, tá? Quadrados em crochê, eu acho que ficou o título. Aí eu fiz assim, a casa-moça me pediu, eu disse, tá, mas para que botar um título? Para que botar uma moldura? Não, é que as pessoas procuram isso. Tá, então vamos lá. Quadrados em crochê. Aí a pessoa já vinha, qual é a lista de material? Para que tu vai usar o quadrado? Como assim? Mas não é uma aula, não tem um script? Não, tem. Eu vou ensinar quadrado, vou ensinar a te costurar o quadrado, vou te ensinar, vou te ajudar a tu fazer o que tu quiser com o quadrado. E aí o que aconteceu? Eu tinha 9 alunas com 9 possibilidades e cada uma tinha um projeto diferente do que elas iriam fazer com aquele quadrado. Que bacana! E aí eu sei que no primeiro, assim, elas falaram, deu aquela Cada falação, um assim, quadrado. 9 pessoas, cada um no seu quadrado. É aquela falação que me passa, assim, a sensação de que as pessoas, assim, tá, isso aí não vai dar certo, né? Sim. E aí, daqui a pouco, todo mundo começa a fazer e dá o silêncio. É muito interessante isso. Uns minutos assim de agitação e daqui a pouco tu vê o silêncio, parece que não tem mais ninguém na sala. Ah, é? Tem então uma calma. Bom, às vezes acontece comigo e a Magda ali, nós nos calamos. Isso! E eu fico ali, né, olhando, fazendo meu crochê, porque esperando a minha vez de. E o bacana de estar num grupo assim. São essas possibilidades, porque tu tá fazendo o teu ali e já tá olhando o outro. Eu quero, que nem eu, a Magda, fazendo Sim. uma sereia. Não posso falar isso, que se a minha neta ouve. Um rabo de sereia para neta. Dá para fazer rabo de sereia de crochê. Eu digo, eu posso fazer um rabo de sereia para minha neta, né? Então, e aí tem muita criação junto ali, né? Tem. Muito legal. Eu assim, o que eu diria, gente, escolhe uma lã, eu não escolhi, eu tinha em casa, e comecem um quadrado numa aula com a Kelly. Agora se preparem para a pergunta, tá? Já vamos. Que ela vai perguntar o que tu vai fazer com esse quadrado. O que quer fazer? Então, são muitas possibilidades. O crochê tem desde fazer a barrinha, no pano de prato, o trilho de mesa, o tapete de barbante, que até o professor Tiago não é muito desse crochê de dentro de casa, assim. Até porque dá um dó, né? Tu tem um trabalho para fazer, mas ao mesmo tempo chega a visita e olha aquele tapete da tua casa e diz, nossa, que lindo, quem foi que fez? Uhum. Então, tem tudo isso, assim, se tu quer o carpinejar que fala, né, do crochê que veste a casa. Ai, né? que legal. Os guardanapinhos, né, a capa da batedeira, do liquidificador, sim, que é um carinho, é um cuidado que tu tem com a casa, né? Esse enfeitar que não é só se enfeitar, mas também é legal que dá para se enfeitar. Não, eu quero fazer para mim, né? Eu quero me vestir, eu quero fazer a colcha, quero fazer, enfim, são muitas possibilidades. Quero dar um presente. É um presente personalizado, né? A avó um tempo fez umas capinhas para pôr no sabonete, assim, um sachê, né? Uhum. Então, assim, aí ela tinha um sabonete, colocava dentro de um crochê, então ficava uma coisa, um carinho dela, né? Porque vai junto no crochê o teu carinho, né? E esse valor é inestimável. E eu tenho da mãe, que seria tua avó, um jogo americano e cada um é de um tamanho. E agora eu sei por quê. Ela começava com um número de pontos e acho que terminava com outro. Então, e ela fazia muito isso. Ela vou dar de presente, só que era assim, tudo muito aleatório, né?
Ela dava um presente enorme, cheio de trabalho para um e para outro. Eu só tenho coisa bem simples dela, mas tem Sim. nora minha que ganhou coisa muito bonita dela. Ó, o Thiago disse ali, ó, diz que ele passa adiante porque junta pó. Ó. E é mais coisa para lavar. Na máquina. Joga tudo na máquina. Mas o Thiago é um que faz coisas para ele. Ele, entendeu? É que cada pessoa tem uma coisa que gosta de fazer. Uma aluna minha teve um ano que ela fez capas de almofada para dar de presente. Ela presenteou a família inteira com capas de almofada. Aí no outro ano ela disse, olha só, não posso mais nem ver capa de almofada, eu preciso inventar outra coisa. Mas era mais ou menos isso que a mãe fazia. Ela fazia umas coisas pequenas para dar para toda a família. Até a vassourinha de crochê. Ah, eu tenho a vassourinha de crochê da mãe. Nunca usei. A vassoura. Tá ali de bonito só. Fiquei com Raquel, pena de usar. Acabou o tempo. Acabou nosso tempo. Então, bom, o que eu posso dizer? Gente, pega uma agulha e uma linha e vai para a aula com a Kelly. E a gente se encontra lá para conversar, terminar esse bate-papo. Porque é muito bom. É muito bom mesmo. Para mim, resolveu um monte de minhoca que estava na minha cabeça com essa pandemia. Principalmente sobre a pandemia. Eu estava com raiva. Sim. Passou a metade. Tem que continuar as aulas para passar o resto. A gente desfaz alguns nós. Isso Thiago. Mesmo. Ai, querido, eu sou o máximo. Ele também é super querido. Ele faz uns crochê com uns fios mais pesados do que eu. Eu vi. Esse é um que eu vi. Isso, é o que ele já veio 2 vezes conversar comigo. Então adorei as lives com ele. Gratidão, Raquel, por fazer parte da minha história de várias formas. E eu, mesmo quando eu fui cobaia tua lá do magistério, lá da faculdade lá, eu não esqueci disso. Eu não esqueci que eu fui cobaia tua e da Lisa. Mas isso foi muito bom e que bom que tu quis fazer uma máscara e que bom que tu entrou nesse mundo e tu vai ver que um novelo é pouco. É verdade, já descobri. E é isso aí, muito obrigada. Eu também. Minha gratidão, né? A gente tem aí a Kelly, não dá para dizer que eu troquei fralda, senão vai ficar feio. Mas a gente tem muita experiência, né? E eu acho muita semelhança na forma de pensar as coisas, de fazer, principalmente nessa coisa de ensinar, né? E que no fim, para mim, ensinar é sempre ensinar para a vida, né? E é o que tu faz aí. E é muito bom. Estou muito feliz de fazer parte disso agora. Obrigada também, gratidão. Gratidão. E é isso, semana... sábado vai ter uma live extra. Com a Ana Karina, às 20 horas, às 8 horas da noite, do Brasil. A live com a Ana Karina, que vai estar na Austrália, às 7 horas da manhã para ela, nos ajudando com exercícios de alongamento. Que legal! Então vai ser uma... sim, não respira. Então vai ser uma live internacional e espero vocês no sábado à noite para um crocheti especial. Tá bom, então. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, então. Vamos terminando. E eu tô esperando mais uma pessoa se candidatar para a última semana de agosto, que eu quero fechar a agenda de agosto e fazer uma publicação contando todas as pessoas legais que vão estar aqui no Crocheti. Obrigada pela presença de todos e até sábado.